Oportunidades em Estratégia. É uma honra receber por videoconferência um dos mais respeitados nomes do jornalismo e do comentário político em nosso país, com passagem pela revista Oeste e pelo Bravo Show, jornalista Jorge Serrão. Ele nos trará a visão macro sobre o futuro político do país, detalhando as expectativas, os desafios e as oportunidades para o movimento. Convidamos Jorge Serrão para abordar um tópico central: Agenda Política 2026, desafios e estratégia para a direita conservadora. É com você, Serrão, seja bem-vindo. Muito obrigado por poder participar de mais um Fórum Conservador. É de extrema importância, se a gente quiser, verdade, ganhar a eleição 2026, que a gente desenhe uma agenda. Agenda é o quê? O que a gente precisa fazer para com que o eleitor entenda que vamos fazer, vamos realizar, é possível ter feito. Isso tem que juntar o desejo do eleitor com aquilo que a gente propõe, tem de novo para apresentar. Tá? Esse é o maior desafio de todos. Hoje, na eleição presidencial, faltando um ano para ela, não adianta a gente ficar propondo quem vai ser o candidato, o nome do candidato. Mais importante que o nome é o que esse candidato vai fazer. E hoje, no Brasil, a gente tem várias prioridades que têm que ser desenhadas em função, primeiro, do que o governo Lula fez de mal ao país, e segundo, do que faltou ao governo Bolsonaro complementar para que esse país assumisse o rumo e não tivesse o risco do retrocesso que teve com a volta do Lula ao poder. Então, vejam, o raciocínio não é tão simples. Essa construção ela vai depender de um debate amplo. E no que a gente está falhando mais? A gente até agora não promoveu um debate concreto sobre esse assunto. A boa notícia é que ainda temos tempo para que isso aconteça, por incrível que pareça. Mas não podemos dar mole. Porque hoje, nas condições atuais de pressão, temperatura política, Luiz Inácio Lula da Silva está eleito. A gente não pode deixar de considerar esse aspecto, que é horrível para nós que está dividido, mas que, pelas condições estruturais, ele está com muita chance para a reeleição. Lula, aparentemente, está muito bem de saúde, está com disposição, o partido dele tem a máquina. Nunca os petistas tiveram tanto dinheiro para gastar, voltaram a trabalhar muito bem na questão de redes sociais, então aquilo que era uma goleada para eles não é mais, isso o quadro mudou completamente. Tanto eles estão usando as redes sociais, não só para eles se promoverem, mas também para fazer o que eles eram bons de fazer, que é sabotar o adversário. Então hoje eles usam as redes, nas redes, a ação de ataque ao mundo, de sabotagem às transmissões que a própria direita conservadora realiza. Então, a coisa é muito séria aqui. O ponto é fundamental para esse favoritismo agora momentâneo do Lula. Mais de 90 milhões de brasileiros são Estado-dependentes, vivem na dependência dos benefícios sociais dados pelo governo federal. Então, qual é o drama disso? 95 milhões para ser o número mais próximo. Ou seja, isso é um número muito maior do que os 60 milhões de votos que Lula teve. Ou seja, ele tem aí um universo para disputar de ampliação do eleitorado em torno de 35 milhões de pessoas, que eu repito, são aquelas diretamente beneficiadas na carreira, por aquelas bolsas que o governo tem aí condição de dar com pau. E o pior, tudo isso é feito com o dinheiro a maioria da população brasileira que paga imposto, que trabalha e produz para financiar exatamente essa deficiência. Aquelas pessoas que não podem trabalhar, ou uma grande maioria que nunca vai querer trabalhar, porque também não é incentivada a entrar no mundo produtivo. Então aí a gente tem um problema cultural, estrutural, da sociedade brasileira para ser enfrentado. Tá? Então Lula hoje tem uma vantagem gigantesca com isso. Então por que nós, os conservadores, temos que fazer? Apresentar um projeto para esse país que consiga resgatar essas pessoas do vício da dependência estatal. Isso não é fácil. Esse é o maior dos desafios. Então, onde a gente tem que começar a atacar? A gente tem que começar a atacar os jovens, na base da juventude.
que ainda pode ter salvação. Aonde que a gente precisa também direcionar toda a atenção? Na classe média e alta, que hoje é duramente afetada por essas políticas totalmente negativas desse governo. A classe média alta está tomando prejuízo em tudo que o governo está fazendo no desastre econômico. Vai sentir o maior impacto da reforma tributária que começa a vigorar a partir de 2026. Então, a situação é grave, é séria, mas temos que pensar nas soluções. E o ponto crucial para a gente tratar agora é a defesa da liberdade. Mas essa não é uma pauta que enche a barriga daquele que é beneficiado pelo Estado. Mas ela é a pauta fundamental, porque sem ela nós não teremos possibilidade de vitória eleitoral alguma. Nós vamos para a eleição de 2023 exatamente com as mesmas regras da eleição 2024, da eleição 2022, que foram marcadas por censura. Vocês estão acompanhando aí as denúncias do chamado Vaga-Toga, como o Tribunal Superior Eleitoral, como o Supremo Tribunal Federal interferiu diretamente nas eleições presidenciais e também nas eleições municipais. A gente tem que lembrar, o X foi censurado na eleição municipal, mas na presidencial a gente teve censura direta, derrubada de perfis, despercebida para não poder exercer a liberdade do que dizer, e aí os resultados vieram. Foi vitória eleitoral do time do Lula. Você pode questionar o que o resultado aconteceu concretamente. Tem vários motivos, mas o principal motivo é o sistema de poder no Brasil forjou esse resultado para ele. E esse é o ponto. Então agora a gente tem que neutralizar esse sistema de poder. O trabalho da defesa da liberdade, a luta pela liberdade é o primeiro momento. O segundo ponto que a gente tem que trabalhar, a mobilização das pessoas para que votem certo, o mais acertadamente possível. Não jogue o voto fora. Não entre naquele papo que muita gente faz e não aparecer para votar. Esse tem sido um drama muito alto. A abstenção eleitoral no Brasil tem estado elevadíssima. Você tem de 20% a 25% do eleitorado que não quer votar em ninguém. Não acredita em ninguém. E essa omissão faz com que o resto do eleitorado, o resultado eleitoral, seja completamente influenciado pelos candidatos que perdem uma qualidade. Então, esse é o drama que a gente tem que superar, convencer as pessoas a votarem e a votarem em candidatos que tenham qualidade. E aí, o que eu estou falando, a agenda, a gente precisa construir uma agenda que as pessoas entendam o que é possível fazer no governo. Qual é a agenda fundamental? Primeiro ponto fundamental, redução da quantidade de imposto que as pessoas não aguentam mais pagar. Como é que você faz isso? Tem que ter junto com isso uma proposta de redução do tamanho da máquina do Estado. E aí a gente volta no outro drama. Veja os dramas, tá? Se você procura a coisa certa, o errado também consegue prevalecer. Por quê? A maioria, grande parte dos brasileiros, não quer que diminua nada de redução da máquina estatal. Quer que tudo continue como está, ou que essa máquina estatal ainda possa gastar ainda mais, para continuar sustentando o parasitismo do brasileiro, do Estado brasileiro, que não consegue ser eficiente. É sempre um gastador. Outro ponto fundamental da nossa agenda, a gente tem que acabar com a impunidade no Brasil. Isso não pode continuar, corrupção e impunidade não podem continuar. Para isso, primeiro ponto da agenda, que talvez não consiga acontecer nessa legislatura, mas tem que ser no começo da outra, a prioridade máxima. O fim do foro privilegiado. O político não pode ter medo de fazer a coisa certa por repressão da máquina estatal. Hoje, o Congresso Nacional Brasileiro é um refém da chamada judiciocracia. E aí você não consegue ter nada possível feito pelos políticos, ou porque eles não querem, ou porque eles não têm competência, ou porque, o pior de tudo, eles têm medo daquilo que precisa ser feito. Então, veja, a gente tem uma reforma econômica que tem que tocar, uma reforma do Estado, redução de máquina administrativa, redução de imposto. Temos que cobrar também, junto com isso, uma reforma política, com garantia da liberdade do voto, com a possibilidade de você ter a contagem pública do voto, repito, vamos para mais de uma eleição constitucional, em que não teremos a contagem pública do voto, em que vai haver de novo questionamento do resultado da eleição, então daqui a pouco a gente vai ter de novo a possibilidade
de que esse questionamento continue sendo criminalizado. Você questionou, vai preso, como aconteceu com todos do 8 de janeiro. Então, esse é um ponto que a gente não pode permitir que se repita. Agora, tem que intensificar ainda mais a luta pela anistia. Não será possível ir para uma eleição sem anistia. A quantidade de problemas que a gente tem para resolver é gigantesca. E a gente tem que entender que tem que estabelecer prioridades para isso. Mas o que acontece a cada eleição? A cada eleição, a gente vê o ponto que tem que ser feito, mas a nossa classe política não está cumprindo uma agenda. Por isso, o nosso foco agora tem que ter a criação de um partido comprometido com a transformação. Por isso, a gente tem que priorizar o fim da coleta, a complementação da coleta para a criação do nosso partido. E também ajudar outras propostas que também estão aí para criar novos partidos. A questão brasileira não é a quantidade de grandes partidos. Você tem quase 40 partidos, isso é pouco. O problema é o que a gente tem hoje, é que são partidos que são Estado dependentes, dependem de fundo eleitoral, de fundo partidário. Então, isso é também outra prioridade que a gente teria que lutar para acabar. Mas essa é outra batalha também dura e não vai ser fácil de ser vencida. Também temos que tentar a possibilidade de ter candidaturas independentes de partidos políticos. Temos que tentar aprovar isso para que você possa eleger o seu representante fora dessas estruturas castoriais centralizadas que estão por partidos políticos brasileiros. Então, são vários desafios que a gente tem, mas a prioridade agora é não ter medo, garantir que vamos lutar pela liberdade, para que possamos nos expressar na próxima eleição com possibilidade de eleger os melhores. Hoje, repito, a possibilidade que quem cada governo tem de se manter e de eleger grande parte dos representantes é gigantesca. Então, o nosso desafio de tentar eleger os melhores será a grande missão para 2023. É isso, gente. Um resumo da ópera, que está uma ópera perigosa e difícil. Jorge Serrão, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro desse tema que você está abordando. É sobre comunicação e mídia. Posso fazer a pergunta? Por favor. Tá? Com a mídia tradicional que critica o movimento conservador, quais as ferramentas e estratégias de comunicação que devemos usar? Olha, hoje a gente ainda tem uma possibilidade que é concreta e vai se ampliar ainda mais, que são as redes sociais da internet. Cada um que puder tem que investir no trabalho intensivo de todo dia, uma sugestão para cada um de nós. Pegue sua rede social, a rede social que você tiver, grave seu vídeo, escreva texto, coloque todo dia uma mensagem positiva, aquilo que você quer que mude nesse país. Essa é uma proposta importante. Ao mesmo tempo, utiliza a rede social para questionar aquilo que é feito de mal no Brasil. Mas é mais importante do que criticar, você tem que criticar também, para marcar sua presença, mas a gente tem que adotar uma postura nova e apresentar novidade, e mostrar que coisas boas podem ser possíveis. Ao mesmo tempo, a gente tem coisas boas acontecendo e a gente tem a obrigação de pegar, utilizar nossa rede social e espalhar cada vez mais as coisas boas que também estão acontecendo. Temos também de dar audiência cada vez maior e crescente, apoio para aqueles programas em que você tem liberdade de expressão, em que você tem pessoas que fazem um jornalismo comprometido com a verdade e com as transformações. Tá? Quem puder também deve apoiar esses veículos, assinar, arranjar patrocinadores, quem puder patrocinar esses veículos para que tenham sustentabilidade e possam continuar fazendo o trabalho que é necessário de contraponto à mídia tradicional, que não tem nenhum compromisso com qualquer mudança, que é só mamar no dinheiro estatal para continuar se dando bem. Tá? Então, é um desafio. É um desafio de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente já fizer isso, já vai ser um avanço gigantesco. Eu agora faço pergunto à plateia, se tem uma pergunta a fazer ao Jorge Serrão. Pode parar? Tem? Qual a pergunta que você faz ao jornalista Jorge Serrão? Assim, boa noite, tudo bem? Eu queria só ver uma situação que é o cotidiano que nós temos aqui no estado do Pará, a questão do assistencialismo social. E essa ideia do assistencialismo social está muito grudada com a esquerda e ela é da esquerda.
Então, assim, alimentar essa ideia de que nós, conservadores, somos contra o assistencialismo social do Estado, no alimento o discurso de luta de classe da esquerda, e assim, dessa forma, dentro do que nós temos, como você falou, a maior parte da população é beneficiada por isso. Então, você não está entregando diretamente esse eleitorado mais minerável para a esquerda? Esse é o grande dinâmico que a gente está vendo hoje. A esquerda, ela está levando vantagem porque ela há mais de 30 anos ela está fazendo a entrega das benesses àquele eleitorado que é extremamente carente no Brasil. Esse é um desafio horrível que a gente tem que enfrentar. Mas a gente tem que trabalhar a mudança dessa mentalidade. Mas isso vai demorar. Mas é a única saída para esse país. Você não tem condição de desenvolver um país se a gente continuar centrado nesse modelo, que é o modelo do fracasso, é o modelo capitalista, é o modelo socialista. Então, a única maneira que a gente tem hoje é trabalhar a conscientização. Aquela massa miserável, você dificilmente vai ter condição de transformá-la se você não tiver política pública que promova a retomada daquela pessoa de forma produtiva. E aí, qual é o rumo? Qual é o problema maior? Falhamos quando estivemos no governo em realizar isso. Continuamos repetindo a mesma fórmula de atendimento de benesse estatal ao pobre. E aí, logicamente, voltaria, como voltou, contra nós mesmos na eleição seguinte. Então, ou a gente rompe com esse tipo de prática, ou não temos outra saída. Tá certo, Jorge Serrão. Nós estamos no primeiro seminário conservador aqui na cidade de Santarém, no Pará, Jorge Serrão. Eu sou Cléber Andrade, estou mediando, sendo cerimonialista desse evento, e eu quero agradecer a sua visão de futuro e foco estratégico. Certamente a comunicação será a chave para os próximos anos e a nossa Agenda 2026. Agradecemos muito por estar conosco e ter participado desse momento tão especial para todos nós.